Pois bem, meus amigos, desde que saiu o relatório da Polícia Federal sobre o tal caso das joias do Bolsonaro, os jornalistas da velha mídia estão mais perdidos que filho de quenga em Dia dos Pais. Soltaram matéria sobre Bolsonaro comprando pão na padaria, indo na lotérica, Michele Bolsonaro gastando horrores na manicure, uma loucura. E no meio disso tudo, até o filho da Miriam Leitão, o seu Matheus Leitão, mas se obrigou a escrever um artigo que tá muito divertido e eu preciso analisar aqui junto com vocês. O filho da Miriam Leitão falando sobre o fiasco da Polícia Federal, porque não tem outro nome, né? Fiasco. Estão investigando o Bolsonaro há tanto tempo e o máximo que vocês conseguem é esse relatório vergonhoso. Enquanto toda essa cortina de fumaça é feita pela velha mídia muito bem paga pelo governo, em Brasília muitas manobras estão acontecendo. Todo esse carnaval é justamente para que o povo não preste atenção ao que acontece no centro do poder tupiniquense, e eu vou mostrar para vocês justamente o que eles não querem que vocês vejam. As manobras para aumentar os impostos e também para aprovar uma lei de censura. Eles não desistiram, eles só colocaram uma roupinha nova e estão tentando empurrar isso de novo, mas não será no nosso turno. E no meio de toda essa confusão, saiu uma matéria interessantíssima que fala sobre a crise na Globo, a queda de audiência. E eu vi muita gente comemorando essa notícia como se a emissora da Vênus Prateada tivesse ido de arrasta para cima. Mas será que é isso mesmo? Então eu trouxe esse artigo porque eu preciso fazer uma análise pé no chão, uma análise bem honesta para a gente compreender o quadro real da situação e poder agir em cima dele e não em cima de fantasias de como a gente gostaria que fosse. Se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente ver todas essas pautas de hoje, eu tenho um recadinho bem rapidinho pra vocês. Hoje o meu recado vai pra você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o NatoShark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. NatoShark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. NatoShark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da NatoShark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal,
que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então valorizem a Naturgy, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. E é claro que eu vou começar por aquela parte que os poderosos em Brasília não querem que o povo fique sabendo de jeito nenhum. Acontece uma movimentação em Brasília, mais especificamente no Senado, do senhor Rodrigo Pacheco, Pachecão das massas. Ele dorme eternamente em berço esplêndido para umas questões, mas para outras ele é muito esperto. Ele fez o PL 2338, que tem o lindo nome de Marco Regulatório da Inteligência Artificial. E no meio disso, ele colocou ali um jabuti que vai ser transformado em censura, para variar. Eles são monotemáticos. O PT desde sempre quer a regulação das mídias, agora com a internet ele quer a regulamentação da internet, que é o nome bonitinho para censura. Enfim, os senadores da oposição conseguiram se movimentar, em especial o maravilhoso senador Marcos Rogério, e conseguiu barrar a votação desse projeto, que seria ontem, terça-feira, lá na comissão responsável do Senado. Mas não se enganem, eles não irão desistir, e eu trouxe aqui o que Pachecão das massas está bostejando, porque isso aqui não é nem falando, né? É bostejando por aí. Matéria do Poder 360. Inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana, diz Pacheco. Acho tão bonitinho quando eles ficam repetindo esses slogans idiotas e se achando muito inteligentes. Estamos falando de um senador. Deveria pelo menos pensar um pouquinho melhor, né? Em vez de ficar repetindo coisa de militante. O presidente do Senado afirmou que a aprovação do marco regulatório da tecnologia será prioridade na reta final antes do recesso. Realmente os brasileiros estão muito preocupados, oh meu Deus, eles nem dormem, preocupados com a inteligência artificial. Vamos à declaração inteira. A inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana. É algo muito sensível que precisa ser regulado. É um erro achar que não deve ter tutela legislativa em relação a esse tema, assim como deve ter tutela legislativa em relação a redes sociais e plataformas digitais. Ainda não há uma lei a respeito que acaba permitindo que muita coisa ruim aconteça, como um ambiente de desinformação. Só faltou encaixar o termo fake news aqui para ficar perfeitinho. Mas vamos por partes, já diria Jack Stripador. Eu não sou contra ter uma lei que regulamente a inteligência artificial. Os nossos senadores, os nossos representantes têm que entrar nesse debate e fazer proposições, porque realmente precisa. Agora, criar uma comissãozinha que vai mexer no algoritmo das redes sociais para esconder certas verdades que eles não gostam, que eles chamam de desinformação, aí já são outros 500. Então vamos continuar atentos. Conseguimos aí uma primeira vitória, mas esse tema ainda vai voltar à pauta. Agora, contextualizando aqui, por que o Pacheco tem tanto interesse nisso? Matéria do mês passado, 28 de junho de 2024, matéria do Globo, Pacheco diz que recebe com alegria apoio do Lula em eventual candidatura ao governo de Minas em 2026. Em entrevistas nesta quinta-feira, chefe do executivo disse que o presidente do Senado é um grande nome e que só não será candidato se não quiser. Afinal de contas, Pachecão está prestando um ótimo serviço para o consórcio PT-STF, né? Barra-lhe os pedidos de impeachment, coloca um projetinho de inteligência artificial que vai resultar em censura e quem deu uma declaração deixando muito explícito o que é a tal da desinformação, da fake news que eles precisam tanto combater, foi o Zé Dirceu. Abre aspas, a primeira grande fake news do Brasil foi o mensalão. Fecha aspas, diz José Dirceu. Todas aquelas malas de dinheiro, dinheiro na cueca, dinheiro no fiofó de parlamentar, tudo foi uma ilusão. Tudo é uma fake news e é justamente isso que eles querem combater. Ou seja, o que a gente vem falando aqui há muito tempo, as verdades inconvenientes. Porque se não fosse verdade, eles não ficariam tão incomodados. Passemos aqui para mais algumas manobras que acontecem.
PT defende aumento de IPTU e ISS para cadeias de lojas, redes e bancos. Cartilha lista uma série de recomendações aos candidatos do partido que disputarão as eleições de outubro. Bom, disso daqui eu quero fazer uma reflexão interessante com vocês, porque eu fiz uma pergunta lá no meu Twitter que teve gente que deu bote com bumbum. Oh, meu Deus, ela está criticando o CIPEC. Não, eu só gostaria de saber quando é que sai o caderno de teses, quando é que sai uma orientação, porque vamos pegar aqui o exemplo do PT. Embora eu não concorde, ou seja contra o aumento de impostos, existe aí uma parcela da sociedade que acha bonito comunismo, socialismo e que quer votar num prefeito comunista socialista para a sua cidade. O PT organizou e colocou ali na cartilha as recomendações que tem para o prefeito, que daí a galera da esquerda vai votar naquele prefeito e vai saber o que cobrar. E a galera da direita? Vai poder cobrar o quê? Qual é a diretriz que a gente tem? Quais são os documentos que embasam essa direita conservadora? A gente precisa de produção de documentos, de pessoas que pensem em diretrizes. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser um bloco único, que todo mundo tem que dizer a mesma coisa. Mas existem alguns pontos que são inegociáveis. Para o PT, por exemplo, o aumento de imposto é inegociável. Eles querem aumentar os impostos, porque isso é uma das metas que está lá no Manifesto Comunista, né? O aumento progressivo da taxa de impostos. Isso diminui a propriedade privada. E esses são os objetivos da esquerda. E a direita? Quando é que vai começar a se organizar? Não, seria ou não seria interessante ter documentos, um caderno de teses do CIPEC, que resumisse ali, por exemplo, o que o Felipe Barros falou, o que a Cíntia Chagas, teve tantas palestras legais que mereciam uma documentação. Vocês concordam ou discordam de mim? Deixa para mim aqui nos comentários. E ainda sobre reforma tributária, temos aqui: governo admite que carne deve ficar fora da cesta básica. A avaliação é que pressão da bancada ruralista não será suficiente para mudar o que foi negociado antes do projeto apresentado. Ou seja, o pobre vai ter menos acesso a tal picanha que o Lula prometeu na eleição. E aqui, de novo, né? Eu gostaria de ver mais material sendo produzido pelos nossos parlamentares falando sobre esse assunto e falando do grande problema de saúde que é as pessoas não terem uma quantidade suficiente de proteína para se alimentar. Seria maravilhoso ver os nossos deputados bombardeando as redes sociais de informação sobre isso. Infelizmente não é o que estamos vendo. E o Uber, presta atenção aí você que é meu amigo, que é Uber, povão, né? O motorista de Uber não é um rico, não é um milionário, que o Lula prometia taxar os ricos, os milionários. Essa foi a expectativa. A realidade, taxar as blogueiras da Shein e os motoristas de Uber. Regulamentação da reforma tributária pode passar a taxar motoristas de aplicativo hoje isentos. O artigo 21 do projeto enquadra os motoristas como contribuintes de 2 novos tributos, o IBS e o CBS, o que resultará em uma tributação de 26,5% para com motoristas de aplicativo, de acordo com alíquotas estimadas até agora pelo governo. Pode ser ainda mais. Teremos oficialmente a carga tributária mais alta do mundo com os piores serviços públicos. Será que tem alguma coisa a ver com mensalão? Que o Dirceu disse que era fake news? Será que tem? Enquanto isso, os milionários, os grandes empresários, os grandes banqueiros são muito bem tratados pelo Lula. Inclusive, passa a conta do bilionário para o povo. Tá aqui a Andresa Matais, do portal UOL, que traz a seguinte manchete: governo prepara medida para livrar irmãos batistas de multa de R$1 bilhão. 1 bilhão de reais dos irmãos batistas que o povo vai deixar de receber. Fará muita falta, por exemplo, na reconstrução aqui do Rio Grande do Sul. E sobre os irmãos batistas, ainda tem muita coisa que eu vou comentar em outros vídeos com vocês. Agora vamos passar para este vexame da Polícia Federal. Eu gravei um vídeo na semana passada, quando o Bolsonaro foi indiciado, expliquei para vocês o caso das joias, e caso alguém não saiba, vou resumir, spoiler, as joias estão em poder da Caixa Econômica Federal. Mas a Polícia Federal soltou o relatório, né? A PF diz que errou em relatório
E o desvio do Bolsonaro em joias foi de 6,8 milhões e não de 25. 20 milhões para lá, 20 milhões para cá. Quem é que não se engana? Não é verdade? Mas assim, esse desvio não foi um desvio, porque as joias não foram desviadas. As joias estão num cofre na caixa, como diz o próprio Bolsonaro. Aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas, entre aspas, estão na Caixa Econômica Federal, acervo ou Polícia Federal, inclusive os instrumentos de defesa que ele recebeu. Ponto 2. Aguarda-se a PF se posicionar no caso Adélio. Quem foi o mandante? Essa pergunta aí a gente gostaria de saber, né? Porque isso sim é um atentado à democracia. Querer levar de arrasta para cima o candidato que estava na frente, né? O candidato à presidência que estava na frente, é um atentado à democracia. Ainda mais com uma pessoa que havia sido filiada ao PSOL. E a última, uma dica. O delegado encarregado do inquérito é o atual diretor de inteligência. Que mundo pequeno. O Carlos também falou sobre o assunto. E muito interessante esse tweet aqui, ó. Sabe o que é muito curioso entre tantas incongruências? Porque a PF não colheu sequer um depoimento meu, sendo que eu estava no local. O antigo militante do PSOL e autor da tentativa de acabar com a vida do meu pai foi atrás de mim em outro estado e tantas outras coincidências do enredo que conhecemos hoje. Em relação a qualquer me intimam e fazem a devassa que fazem na minha vida. Creio que seja só mais um erro nas investigações e no modus operandi de tudo também. Verdade, né? Qualquer coisa. Unha encravada do Carlos Bolsonaro, vai depor. Agora, sobre esse caso aqui, não pegaram o depoimento de uma testemunha importantíssima. E aí vem a matéria que eu falei para vocês. Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, escreveu ontem para a revista Olha o estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da PF. Vamos ao texto que tá demais. O infantil, grosseiro e irresponsável erro da Polícia Federal. Olha, o Matheus tá nervoso, seu Matheus. Infantil, grosseiro e irresponsável. Ele está brabo realmente. Um erro. Coisa pouca. 20 milhões. Ninguém nem percebeu. No relatório final do caso das joias contra Jair Bolsonaro, fez um estrago interno na corporação. Segundo a coluna apurou, houve até suspeita entre grupos da PF de que o erro foi deliberado para ajudar o ex-presidente. Ai, meu Deus, a criatividade dos jornalistas da velha mídia é muito boa. A Polícia Federal errou para beneficiar o Bolsonaro. Muito boa. Conta outra aí, seu Matheus. Fato é que o relatório final foi construído por meses. Então dá para chamar assim de um erro. Policiais federais que ganham um excelente salário, trabalhando por meses, errinho de 20 milhões. A equipe teve todo o tempo do mundo para a construção do texto e a checagem das informações. Mas o que aconteceu? O que aconteceu, Matheus Leitão? Diga para nós. O relatório final afirmava que as joias e presentes desviados entre aspas, né? Desviados valiam mais de 25 milhões. Poucas horas depois, o valor foi corrigido e informação enviada à imprensa era, na verdade, cerca de 7 milhões. Arredondando para cima e muito para cima, e o Bolsonaro não pegou esse dinheiro. O líder da extrema-direita, seu Matheus, vou dar uma dica pro senhor, extrema-direita quando é da política não tem hífen, tá? Imediatamente aproveitou a oportunidade e escreveu em sua conta no X, o tweet que a gente leu, né? Um vexame para a PF que ajudou justamente a narrativa do principal acusado, a de perseguição política. E sendo que não é perseguição política, jamais seria perseguição política, um erro de 20 milhões, do negócio de umas joias que nem estão com Bolsonaro, e é coisa de baleia, e é Bolsonaro na padaria, é Bolsonaro na lotérica, é Michele na manicure, os gastos aumentam. Isso não é perseguição, tá, pessoal? Só a impressão, isso daí, um errinho, vamos adiante. Finalmente chegamos nessa matéria aqui, porque eu vi muita gente compartilhando isso nas redes sociais, comentando, soltando rojões, e assim, é claro que a gente tem que comemorar.
há sim uma queda na audiência da Globo, mas ainda assim a gente precisa olhar para a realidade. Vamos aos números. Globo News tem menos de 1 ponto de Ibope, Fantástico também vive crise. Canal de notícias da Globo enfrenta crise sem precedentes em meio a uma tendência de consumidores de TV por assinatura de abandonarem o serviço. Não é porque eles fazem um péssimo jornalismo, é porque o pessoal não está mais fazendo TV por assinatura. A média de desempenho do canal, aqui eles estão falando do Globo News, que é o menor público ali da Globo, né? Eles têm mais público, obviamente, no sinal aberto. Em 24 horas, caiu de 0,13 em maio para 0,8 em junho. Ótimo, vamos comemorar. Para dimensionar a crise, vale destacar que cada 1 ponto do Ibope, essa que é a informação que eu quero que vocês guardem, ó, 1 ponto do Ibope representa cerca de 268 mil domicílios com TV. Ou seja, o canal de notícias atingiu uma média diária de 21.447 das residências brasileiras no mês passado. E aí, pessoal, eles falam agora sobre o Fantástico. E aí que a coisa começa a ficar mais, assim, robusta para a gente fazer uma análise. Os canais de TV aberta não estão fora de perigo. No último domingo, 7 de julho, o Fantástico da TV Globo registrou um recorde negativo no ano. Números do Cantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV apontam que o jornalístico ficou com uma média de 14,4 pontos na grade. São Paulo, 2,1 ponto abaixo da semana anterior. 14,4 vezes 268 mil. Até vou fazer o cálculo rapidinho aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Dá quase 4 milhões, pessoal. Quase 4 milhões de pessoas é um fracasso para o Fantástico. Dá mais especificamente 3.859.200 pessoas assistindo o Fantástico. Esse é o fracasso. Nem a melhor das lives da direita tem esse alcance de 3 milhões e meio, mais de 3 milhões e meio de pessoas assistindo a uma live da direita. Vamos pegar aqui um outro, ó, o Jornal Nacional, que todo mundo fala que a Globo morreu, lá. Jornal Nacional tem recorde negativo de audiência na segunda. Essa matéria aqui é de outubro de 2023. Os dados do Cantar Ibope apontam que o Jornal Nacional marcou 24,3 pontos na Grande São Paulo. São 6 milhões de visualizações ao vivo, enquanto o programa está sendo 6 milhões, arredondando, de pessoas só na Grande São Paulo assistindo ao Jornal Nacional. Olha, nem o maior canal da direita consegue ter um alcance desse em live ou em vídeo. E é por isso que eu falo para vocês. Vocês aqui são uma audiência selecionada, que vai atrás da informação, mas a gente não pode dizer que ninguém assiste a Globo, que o jornalismo da Globo não interessa, e é por isso que é tão importante esse trabalho que a gente faz de formiguinha, de espalhar informação. Eu faço vídeos, vocês compartilham, fazem posts nas redes sociais, e aos poucos a gente consegue reverter este quadro, mas dizer que a Globo está morta é coisa de quem não enxerga a realidade. Infelizmente, eu gostaria que fosse, mas infelizmente, assim, uma audiência de 6 milhões, a gente não pode dizer que é péssima, né? O que vocês acham? Por exemplo, vocês já foram influenciados pela Globo? Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra recorde. É recorde a pronúncia correta, não é recorde. Recorde é uma normativa que a Globo deu há muito tempo atrás para os seus jornalistas para pronunciar recorde, porque se fosse para o paroxítona teria acento, né? E não tem. Para que não lembrasse a emissora concorrente, a Record. O correto é recorde. Será que nem vocês foram influenciados em algum momento pela Globo? Reflitam sobre isso. Fala para mim aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!